Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Olá! Estamos começando mais um programa Medicina Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão, onde aqui no estúdio você vai conhecer grandes nomes da medicina pernambucana. Confira! Hoje a nossa entrevistada é a doutora Daniela Edris, que é oftalmologista e vai falar conosco sobre vista cansada ou presbiopia. Presbiopia, nome certo? Complicado, né? É, o nome de quem é presbiteriano, né? É por aí. Então, o que é o que a gente conhece tanto como vista cansada? Como vista cansada. A presbiopia. É. Então, Leão, a presbiopia, a gente se refere à vista cansada, porque esse é o termo que muitos pacientes chegam no consultório falando, né? Nada mais é que um processo natural, fisiológico, de perda da acomodação. Então, naturalmente, a acomodação, que é a capacidade da gente ver de perto, isso a gente vai perdendo ao longo da vida, né? Uma criança, por exemplo, se você der um livrinho, ela lê até aqui isso, a gente vai perdendo lentamente essa capacidade. Aos 40 anos, meio que é uma idade chave na oftalmologia, porque é como se fosse a aposentadoria desse músculo. Então, dos 40 em diante, você realmente começa a ter aquele cansaço dele, que o nome de vista cansada vem daí, porque é como se fosse um cansaço mesmo. O músculo da visão de perto, ele cansa independente de você ler muito, ler pouco, de você viver no computador, não importa a sua atividade. Uma pessoa até que nem lê, vai perceber, ó, doutor, antes eu vi o relógio, agora eu já começo a ter que afastar um pouquinho. A história do afastar, que quando você afasta, você se esforça menos, o músculo ele força menos. Quando você aproxima, o esforço visual que ele faz é muito maior. 40 é uma idade meio chave, mas tem pessoas com 38 anos que já estão começando nesse processo e tem gente também com 45 que está aí e ainda consegue ver um pouco de perto. Isso, o que a gente sabe é que é um processo inevitável e progressivo. Necessariamente isso vai piorar com a idade. Então, já que vai piorar, a orientação que eu até preciso dar para todo mundo é assim, você que está começando a ter o processo de vista cansada, então uma pessoa que está começando nos 40 anos, o que é que a gente orienta? Olha, melhora a iluminação, coloca um foco de luz na hora de ler, afasta um pouquinho, dá um jeitinho. A gente evita um pouco esse início do óculos. O óculos da vista cansada, ele vai, um belo dia eu vou ter que prescrever, mas esse início a gente pode retardar. Quanto mais tarde eu prescrever esse óculos, mais eu vou exercitar essa musculatura. Diz que o óculos é feito o torcedor do Flamengo, né? Uma vez com ele acabou, é o resto da vida, né? E por isso que a gente orienta também o pessoal assim, evite comprar óculos na farmácia ou lugares que você não sabe o grau e aí vai provando, que infelizmente é uma tendência de você comprar mais forte do que precisa. Aí, pronto, aí estraga realmente o pouco de acomodação que você ainda tem. Porque se é um músculo preguiçoso e você coloca uma lente forte, ele aí não vai trabalhar mais de jeito nenhum. Aí é que ele vai relaxar. Só existe uma exceção. Se aposenta literalmente. Só existe uma exceção a essa regra, Leão, que são os míopes. Então, o míope, ele chega aos 40, aos 45, é aquela pessoa que você vê tirando o óculos para ler. Esse realmente vê de perto, não é porque o músculo dele é bom, mas é porque ele tem uma lente para perto. Então isso aí ele vai fazer 40, 45, 50 e ele tira o óculos, ó, e consegue ver de perto. Quando eu era menino tinha uma vizinha minha, que era já uma senhora, já velha, e ela era costureira e ela dizia, minha vista é muito boa, ela tinha 70 anos, passava a agulha, a linha no fundo da agulha, sem óculos, sem nada, né? E aí todo mundo fala, minha avó coloca uma linha e isso é incrível. Eu digo, olha, eu vou te aposto com você que ela é míope, porque não existe outra explicação para isso. Qual seria o tipo de tratamento para a gente ter a vista boa o tempo todo? Pois é, aí a vista cansada. Para a gente cuidar da vista cansada, primeiro são os óculos, né? Os óculos multifocais, que aí tem uma gama de tipos de lentes, umas só para o computador, uma com a visão ampla, lateral ampla, enfim. As lentes multifocais tem várias. Outra opção é a lente de contato. Então,
para a gente colocar uma lente multicontato para melhorar a presbiopia, existem as lentes de contato multifocais, já existem, e existe o que a gente chama de báscula. Báscula o que é? A gente vai imitar o míope. Já que o míope é quem enxerga bem, a gente faz assim, deixa um olho bom para longe e a gente induz uma miopia para o paciente ficar vendo bem de perto. Isso é bem adaptado, tem pacientes que se adaptam bem fácil a essa possibilidade de báscula, alguns têm um pouco mais de dificuldade, mas quem vai decidir isso, Leão, essa conversa no consultório. Então, por exemplo, um cirurgião que trabalha com microscópio, que precisa da visão binocular, mas não fica muito legal com báscula. Então, depende um pouco do perfil. Outra possibilidade é cirúrgica. Hoje em dia a gente já tem algumas opções de cirurgia para presbiopia, né? Quais seriam, por exemplo? Então, na presbiopia, principal coisa que precisa ser dito ao paciente é que quando você está presbita, com a vista cansada, é dizer assim, olha, eu não vou te livrar do óculos. O que a gente vai fazer é deixar você um pouco mais independente. É impossível fazer com que seu olho volte a quando ele tinha 30 anos ou 20 anos de idade. O que a gente faz é melhorar a independência. Então, as cirurgias de presbiopia, elas vão trazer esse benefício. Agora, como eu te falei, depende muito de caso a caso. Então, você pode fazer cirurgias a laser, né, que é a cirurgia refrativa, mas ela vai imitar mais ou menos o processo da vista da lente de contato, deixar um olho míope e um olho bom. Isso é técnica excelente, por exemplo, o paciente que já é míope. Se o paciente já é míope de 4 graus, então ele vai amar, porque um olho ele fica 0, sem grau nenhum, no outro ele fica 1 grau. Bom, então quem já era míope, que já tinha essa noção, acha espetacular. Diferente que já enxergava tudo. Para os emétropes é péssimo. Emétrope é aquele que tem aquela visão espetacular, enxerga tudo de longe. Se um paciente sempre enxergou a vida inteira tudo de longe, você vai induzir uma miopia no olho dele, ele não vai ficar muito satisfeito. Então, depende um pouco do caso. Agora já existe também os implantes, os inlays, que é possível, são anéis que a gente consegue colocar na córnea. E se o paciente já tem um comecinho de catarata, mais fácil ainda, porque você consegue operar precocemente e já implantar a lente intraocular, que hoje em dia já existe multifocal. E aí você mata dois coelhos, né? Lentes inteligentes também, né? Lentes inteligentes, que se acomoda, exato, se acomoda de acordo com... Isso precisa um pouquinho da ajuda do músculo, mas já existe essas lentes acomodativas também. Essas lentes são nacionais ou importadas? São importadas. Todas elas? Todas elas são importadas. E o serviço, vamos dizer assim, o Serviço Único de Saúde libera para o uso dessa lente e os planos de saúde? Não? Alguns planos de saúde, sim, Leão. Tem alguns convênios que liberam essa lente. Realmente são lentes muito caras, né? A tecnologia dela é muito... Para você ter uma ideia, tem um paciente numa cirurgia de catarata que consegue resolver a catarata, a miopia, o astigmatismo e a vista cansada de uma vez só. Vez só, né? E aí são as lentes históricas, multifocais. Mas como assim, é que o que é que essa lente tem assim? Vamos entrar em detalhes da lente, de diferente de uma lente normal. O que é mais diferente nela é o desenho da lente, né? A tecnologia dela, o que ela vende é o desenho. Ela consegue colocar uns halos, uns círculos na lente. Era interessante, eu vou trazer numa oportunidade para o espectador um desenho dela, assim, uma maquete dela. Então ela tem os halos e ela consegue resolver também a toricidade, ou seja, o astigmatismo. Você consegue colocar no eixo do astigmatismo e com os anéis multifocais. Como é que a musculatura funciona nela? Então, nesse caso, a musculatura não funciona. Ela é como se fosse halos, assim. Então, o halo central, você tem uma visão de perto e aí ele vai alterando, longe, perto, longe, perto. A própria pessoa vai se acomodando, o cérebro da pessoa vai... O cérebro da pessoa, e uma coisa muito importante, é a pupila. Então, depende um pouquinho do tamanho da pupila. Por exemplo, pessoas com pupila muito pequena não se beneficiam muito da lente multifocal. Você precisa ter uma pupila um pouco intermediária, que consiga acomodar. Exato, que aí ela abre bem, você consegue o foco. É isso aí. É interessante. E precisa de algum exame especial para poder fazer essa cirurgia? Sim, não? É importantíssimo, ou seja, é o que a gente fala, essa cirurgia ela tem que ser bem planejada, né? Então, o mais importante que eu falo até para o paciente, porque tecnicamente é como se fosse uma cirurgia igual a outra catarata, mas ela tem que ser assim, bem planejada. Então, você precisa ter exames assim da córnea, ver se o paciente tem uma espessura boa, uma regularidade. A curvatura da córnea tem alguma coisa a ver com isso? A curvatura da córnea, ela me ajuda na hora de eu calcular a minha incisão. Aonde eu vou fazer incisão para implantar a lente, pode interferir. Então, dependendo se a córnea é muito curva no eixo que eu vou implantar. E fundamental, Leão, é se o paciente tem doenças de retina.
Por exemplo, um paciente com retinopatia diabética ou alguma doença no polo posterior, alguma doença progressiva, não é beneficiado com essa lente. Aí, óculos mesmo e pronto. É melhor ficar no óculos e ficar enxergando bem, né? Ô, Daniela, quem quiser lhe encontrar, vai lhe procurar onde e em que telefone? Então, eu trabalho no Real Visão, né, lá no Hospital Português, que fica no 7º andar do edifício Garagem, e o telefone de lá é o 3416-1630. E aí estou à disposição. Isso é importantíssimo, essa conversa de consultório, porque junto com o paciente a gente decide. Lógico, tem um leque de opções e para cada caso vai ter um caso diferente. Nós do Programa Medicina Estética agradecemos a sua participação e pedimos ao nosso telespectador que não saia daí, que logo mais estaremos de volta com o programa para vocês. E aí, o que achou? Muito interessante, não é? Para saber um pouco mais sobre medicina estética, acesse o site www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais Medicina Estética Unicred Recife para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o programa Medicina Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão. Agora você saberá tudo sobre cirurgia plástica acompanhando o caso deste novo paciente, Dr. Leão. Dr. Leão, é com você! Arthur, você veio aqui e você está querendo fazer o quê? Eu estou querendo fazer o nariz. Porque eu acho meu nariz um pouco muito... Eu acho muito aberto aqui. Eu queria dar só uma fechadinha e eu acho que é necessário dar um ponto para só subir um pouquinho, uma coisa bem sutil. Arthur, vamos dar uma examinada no seu nariz para ver a parte funcional e fazer ali no espelho você me mostrar mais ou menos o que você não gosta e eu lhe dizer o que é que eu vou poder fazer no sentido de sua pretensão ser atendida. Vamos. Arthur, vamos dar uma olhada no seu nariz agora para ver a parte funcional, como é que está. Rapidamente. Você respira bem? Sim, respira. Bem, a mucosa está bem. Arthur, já aprontou os exames? Já está aqui. Vamos dar uma olhada neles. Todos os exames estão normais, tudo certinho. A gente já pode pensar em marcar a sua cirurgia. Agora você me deixou curioso, na primeira consulta, você estava falando sobre a sua profissão, né, que é uma profissão que está em alta. É você fazer desfiles, tanto como homem como mulher. Isso não tira o emprego de uma outra pessoa, não, porque você vai fazer a dupla função, né? Vai desempregar uma modelo ou um modelo, né? Mas aí a questão é exatamente essa, é ter uma pessoa que consiga fazer os dois lados e todo mundo saber que é aquela pessoa, entendeu? Não é um modelo masculino, nem é só um modelo feminino. É um modelo que pode fazer os dois lados, entendeu? Usar roupa feminina para desfilar e num desfile feminino e usar roupa masculina para desfilar num desfile masculino e fazer editorial e campanha. É bastante interessante. Vamos ajudar você certamente a desempenhar esse papel
melhor do que você está fazendo, pode ter certeza. Vamos. Viu? Estou confiando nisso. Então vamos marcar a sua cirurgia, vai ser lá essa semana. Vou ligar, mandar a secretária ver no hospital qual é o dia que tem a vaga e vai lhe dizer para a gente estar lá lhe operando, ok? Você deve chegar lá com um jejum de 6 horas, vai tomar uma anestesia geral, entendeu? Mas provavelmente vai ter alta no mesmo dia. É uma cirurgia que vai ter uma espécie de um gesso, um plástico, chama aquaplástico, vai ficar no seu nariz durante uma semana, entendeu? E essas áreas do malar vão ficar com um pouco de edema. Esse edema vai perdurar aí uns 15 dias, mas vai ser notado mais só nos 3 ou 4 primeiros dias. Entendi. Depois vai ficar praticamente imperceptível. Só as pessoas que vão saber que você fez que vão notar isso. E em questão de pontos, assim, eu tiro com quanto tempo? Uma semana? Com uma semana. Vai ter alguns pontos que eu vou ter que fazer na asa do seu nariz, que eu vou ter que rodar ela para dentro e vou ressecar um pouco, ela é muito grande, senão vai ficar o nariz com a narina muito aberta. Isso vai, o levantamento da ponta vai facilitar a entrada do ar na respiração. Mas, ao contrário, o fechamento da asa vai diminuir também. Então, no fim, quando equilibrar, vamos dizer assim, o volume de ar que você vai respirar, vai ser mais ou menos a mesma coisa que agora, certo? Fecha um pouco a narina, mas em compensação levanta a ponta. Isso faz com que haja um fluxo de oxigênio maior. Entendi. Acaba equilibrando uma coisa Equilibra uma coisa com a outra, não tenha dúvida. Arturo, tudo bem? Vamos ver lá, hoje está com quantos dias? Hoje uma semana. Vamos sentar aí um pouquinho. E aí, como é que foi essa semana de operação? Incomodou muito? Foi tranquilo. Na verdade, muita gente me pergunta se eu senti dor. Dor eu não senti nenhuma, só no primeiro dia, quando eu saí da cirurgia e tal. Aí eu senti dor ainda, mas eu tomei o remédio. Mas aí desde o segundo dia que eu parei de tomar o remédio para dor, que a gente toma se sentir, já não estava mais sentindo, é mais incômodo, assim, de respirar, de sorrir, de comer. Você vê que praticamente não ficou roxo, não ficou nada. Não ficou. A gente faz um tipo de fratura que é externa e o sangramento todo acontece na hora. Né? Às vezes a pessoa fica praticamente nada. Você vê que está perfeito. Muita gente ficou surpresa, que achou que ia ficar roxo. É a respiração, porque fica entupido. Teve essa sutura de asa e o lábio que ainda está inchado, o seu lábio está bastante inchado. Você ainda leva mais uns 15 ou 20 dias. Seu riso, quando você ri, ainda fica um pouco preso sem mostrar os dentes direito. Por conta desse edema aqui. Certo? Vamos agora tirar os pontinhos e tirar o gesso do nariz. Viu? Vamos lá. A gente vai tirar isso aqui, prende um pouquinho, você vai sentir, mas logo ele vai soltando, entendeu? Com paciência,
O esparadrapo ele cola muito. Aqui já saiu o aquaplast. E aí, Arthur, o que achou? Eu adorei, gostei. Eu tô me olhando aqui no espelho. Ficou exatamente como eu queria, porque foi uma coisa bem sutil, assim, não ficou aquele nariz super arrebitado, mas deu o ponto que precisava para ficar arrebitado. Deu a fechadinha que eu tava imaginando, foi exatamente como eu imaginei. Aí você vê, ficou, não tem equimose, não tem nada, nem um pouquinho. Ficou, fiquei surpreso que não ficou roxo, Normalmente não fica. Tá bom, Arthur. Ok? Obrigado, doutor. Por nada. E então, gostou? Para saber um pouco mais sobre medicina estética, acesse o site www.doutorleão.com.br. Agora vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que já voltamos com mais medicina estética Unicred Recife para você. Dê um crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar. Voltamos com o programa Medicina Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão. E agora, você telespectador poderá tirar suas dúvidas e saber um pouco mais sobre cirurgia plástica. Hoje o tema do bloco Pergunte ao Médico é lipoaspiração. Dr. Leão, explica pra gente, o que é a lipoaspiração? A lipoaspiração foi um método desenvolvido na França, em que se faz a sucção da gordura através de um aparelho. E essa sucção é feita por uma cânula que ela não invade o organismo no sentido de lesar artérias e veias. Ela entra na camada gordurosa e o aparelho que é ligado a essa cânula faz a sucção. Isso começou fazendo uso dessa sucção para se fazer curetagem. No caso de aborto, se botava um aparelho intrauterino que fazia aspiração do feto. E isso passou a ser utilizado também para se aspirar gordura. A primeira vez que esse trabalho foi apresentado, eu tive, inclusive, a honra de estar presente, foi no congresso em Fortaleza, em 1981, onde um francês mostrou essa técnica. E, de uma certa maneira, todos nós que estávamos assistindo a palestra dele, até o ridicularizamos, porque como é que podia aquilo ali dar certo? E hoje a lipoaspiração é um método que vamos dizer assim, popularizado no mundo todo. É uma cirurgia que em cirurgia plástica não se pode falar na especialidade sem ter a lipoaspiração. Você faz uma cirurgia de rosto, você faz cirurgia de mama, uma cirurgia de barriga, uma cirurgia de glúteo, está lá a lipoaspiração, sempre como um fator, vamos dizer, principal ou coadjuvante. Então a lipoaspiração, como o nome diz, é a puxada da gordura. Ela pode ser feita através de vários métodos. Você tem apenas o princípio, que é sucção da gordura através de um instrumento. Você pode fazer isso com uma seringa, você pode fazer isso com um lipoaspirador, que é um aparelho que faz, com um vibrolipo, com a lipoalaser, mas o princípio é o mesmo. É tirar a gordura sem lesar muito os vasos. Essa retirada de gordura pode ser feita a seco ou pode ser feita molhada. O que é isso? A gente pode fazer a aspiração só com a cânula na gordura, ou então pode se injetar líquido. Tem uma solução chamada solução de Klein, que a gente injeta um líquido, sendo esse líquido portador de adrenalina, que dá uma vasoconstricção, e explode a célula gordurosa, fazendo com que isso facilite a sucção. Quando a lipoaspiração é muito grande, então a gente usa normalmente, nós cirurgiões plásticos usamos um lipoaspirador, que vai facilitar essa
sucção com vibrolipro, evitando que se faça muito movimento manual. É muito comum a gente ter, a maioria dos cirurgiões plásticos hoje tem o braço direito mais grosso que o esquerdo, porque usa constantemente na lipoaspiração. Então é um método que já é consagrado no mundo todo. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, através de trabalhos, certo, regulamentou um volume para retirada com segurança em termos de volume de gordura. Então, nos casos de pacientes que sejam saudáveis, a gente pode tirar até 5% do peso corpóreo, ou seja, 1 litro equivale mais ou menos a 1 quilo. Então, numa paciente que tenha uns 60 quilos, a gente pode tirar 5%, que seria o equivalente a 3 litros, com toda a segurança. Muito embora alguns colegas tentem até ir menos do que isso, como também existe casos que se vai mais. Às vezes a imprudência, no caso da lipoaspiração, é onde acontecem alguns acidentes. A imprensa, de uma maneira geral, marca muito esse tipo de cirurgia. Se acontecer um acidente em lipoaspiração, qualquer parte do Brasil, à noite, está nos jornais das televisões. Então, a gente que trabalha com lipoaspiração tem que ser bastante cuidadoso, ter muita consciência, porque tem os limites para cada caso e para cada paciente. De acordo com os exames, a gente tem que trabalhar com toda segurança. Isso é a lipoaspiração. Dr. Leão, Renata Santos, da Imbiribeira, gostaria de saber se a lipoaspiração poderá ser feita em qualquer idade. Renata, a lipoaspiração, teoricamente, pode ser feita em qualquer idade, desde que o paciente tenha os seus exames dentro da normalidade. Porém, uma paciente que já tem uma idade mais avançada, a conexão da pele com a gordura já está bastante desgastada. E se a gente for tirar ainda mais gordura, vai fazer com que a pele fique mais envelhecida, ela perde muito tônus. É tanto que o volume da retirada da lipoaspiração a gente controla com a idade. Ou seja, uma paciente mais jovem, a gente pode tirar bastante gordura. E numa paciente mais idosa, você já não pode tirar tanto, porque senão vai determinar uma flacidez na pele. Quanto à idade no sentido inverso, obviamente a gente só vai fazer uma lipoaspiração numa paciente a partir de uma idade que ela tenha definido o volume corpóreo dela em termos de crescimento. Aí, diria você, a gente poderia fazer uma lipoaspiração, vamos dizer, dos 13 até os 60 anos, 65. Mais do que isso pode ser feito também, mas aí já tem fatores que são limitantes. Dr. Leão, Cristiane Fernandes, de Piedade, gostaria de saber se ela precisa emagrecer antes de fazer a lipoaspiração. Cristiane, a lipoaspiração, a gente pode tirar, no máximo, 5% do peso corpóreo. Então, uma paciente que tem, vamos dizer, 100 quilos, se eu for tirar 5 litros de gordura equivalente a 5 quilos, não vai dar esse efeito todo, a não ser que a gordura seja bastante localizada numa determinada área do corpo. Então, o ideal é que se faça a lipoaspiração no peso que a pessoa vai ficar, para evitar essas variações. Também poderia ser, às vezes a paciente fez regime, fez tudo e não teve incentivo nenhum para perder peso, depois da lipoaspiração, ela pode se motivar um pouco e fazer mais. Agora, jamais fazer com a paciente gorda, porque é fazer, vamos dizer assim, dar com burros na água. Não tem efeito nenhum essa lipoaspiração. Dr. Leão, Lia Maria do Espinheiro gostaria de saber se ela poderá fazer uma lipoaspiração após a gravidez. Lia, a lipoaspiração após a gravidez, na maioria das vezes, pode ser feita. Agora, tem que ter um tempo em que a paciente vá perder o peso dela, vá ficar com o corpo que ela tinha antes da gestação, porque é normal que depois da gestação existe a amamentação, existem hormônios que estão circulando, que faz com que a paciente fique um pouco mais cheia, mais inchada. A presença de líquido nos espaços intersticiais. Então, há uma secagem. Depois que a paciente seca no pós-parto, para chegar no peso que ela vai ficar, que a gente acha que é o ideal, pode ser feito tranquilamente. Queremos agradecer a participação do Hospital Alfa, da Grife Vitorina e do Luigi Bertolucci Cabelos e Maquiagem. O programa Medicina Estética Unicred Recife com o Dr. Emídio Leão vai ficando por aqui. Mas nos vemos no próximo sábado, às 8h30 da noite. Até lá!
crédito ao seu sonho. A Unicred Recife, cooperativa de crédito dos profissionais de saúde, oferece grandes benefícios para você. Além das menores taxas e os melhores rendimentos em suas aplicações, você pode contar com um atendimento personalizado. E mais, suas movimentações geram resultados que são distribuídos como sobras. Torne seus sonhos realidade. Entre em contato com a Unicred Recife. A gente prefere realizar.